Olá, meu nome é Anderson Clavico Moreira, sou analista de sistemas na XP Investimentos e na aula de hoje vou mostrar como criar uma aplicação ASP.NET MVC. Os objetivos da aula são aprender os conceitos básicos do ASP.NET MVC, aprender os conceitos básicos sobre aplicações web e criar a primeira aplicação ASP.NET MVC. Os requisitos básicos são lógica de programação e introdução ao .NET. Bom, o padrão MVC. O MVC ele é um padrão de arquitetura que divide a aplicação em três camadas: a visão, view, o modelo, model, e o controlador, que é o controller. O MVC é um padrão muito utilizado devido à sua arquitetura, que possibilita separar o projeto em camadas, onde cada uma delas executa o que lhe é definido e nada mais. Esse padrão pode ser aplicado em diversos tipos de projetos, como por exemplo desktop, web e mobile. O MVC traz como benefício o isolamento das regras de negócios da interface do usuário, o que permite que existam várias interfaces de usuários que podem ser modificadas sem afetar a regra de negócio. A camada Model ela é responsável pela leitura e escrita de dados e também por realizar as validações desses dados. A camada View é a camada de interação com o usuário. Ela apenas faz a exibição dos dados, sendo ela por meio de um HTML ou XML. A camada Controller é responsável por receber todas as requisições e por controlar qual módulo usar e qual view será mostrado ao usuário. Routes, né? No ASP.NET Web Forms, as requisições do navegador eram enviadas para páginas, que deveriam existir fisicamente. Com isso, cada URL deveria ter uma página física que a represente. Já no modelo ASP.NET MVC, as requisições do navegador são enviadas para uma ação da controller, tirando a necessidade de cada URL possuir um arquivo físico. Quando uma aplicação ASP.NET MVC é criada, já é configurado um padrão de rota default, como nesse exemplo, onde a gente possui o controller barra ação barra ID. E os valores default de cada campo é, no caso da controller home, e a action index. O ID ele é um parâmetro opcional, ou seja, se a gente não passar nem apenas, se a gente passar apenas a URL do site, ele automaticamente é direcionado para a home e executando a ação index. Esse padrão ele já atende a maioria das necessidades, porém é possível criar padrões personalizados. Para determinadas necessidades, a gente pode criar rotas personalizadas. Isso permite uma maior flexibilidade e que seja possível gerar URLs mais amigáveis para o usuário, o que torna a aplicação mais acessível. Por exemplo, se a gente tem uma controller student e a gente espera em uma ação que ele receba o ID, o barra name, barra standard ID. Então a gente consegue criar uma rota específica para essa ação. E setar quais são os valores de default. Então, por exemplo, a controller default é o student e a action é index, caso a gente não passe nenhum parâmetro, né? E aí, conforme a gente vai passando o parâmetro, ele vai compondo essa rota e direciona para uma action específica. Bom, aqui a gente tem dois exemplos utilizando a rota default, né? Então a gente tem a nossa URL, HTTP, localhost, porta 1234, e aí vem a nossa controller, que é a home, e nossa action index e o parâmetro 100, que é o ID. E embaixo sem o parâmetro, por ele ser opcional. Ainda usando essa rota default, caso a gente digite apenas HTTP localhost 2.1234, ele automaticamente será direcionado para a controller home e a action index, devido à configuração que a gente colocou no exemplo anterior, onde os valores default são home e index. Action results. Então,
Bom, o Action Result ele é o resultado de uma ação processada por uma controller. Esse Action Result ele possui diversos tipos. Aqui temos uma relação dos Action Results, né? E durante a nossa aplicação, a criação dela, a gente vai usar alguns deles, por exemplo, o View Result, que é onde ele retorna para a gente qual é a view que ele deve exibir. Tá? Bom, HTTP Verbs. Os HTTP Verbs são métodos de protocolo HTTP que informam ao servidor qual ação ele deve executar. Os mais comuns são o GET para buscar recursos, o POST para criar um novo recurso, o PUT ou PAT para atualizar um recurso existente e o DELETE para remover um recurso. Razor. O Razor é uma view engine utilizada no ASP.NET MVC. O seu principal objetivo é simplificar o desenvolvimento de aplicações ASP.NET, pois ele deixa o código mais simples, fácil e legível. Como principais benefícios, temos uma menor curva de aprendizagem, por ele ser baseado na linguagem de programação C#. Por possuir uma sintaxe limpa, ele requer que o desenvolvedor digite menos para chegar a um resultado. E o Visual Studio também possui o IntelliSense para páginas Razor, o que nos dá uma maior produtividade, pois com ele é possível ter autocomplete, entre outros recursos do IntelliSense. Middlewares. Os middlewares são componentes, classes, que são que é executado em todas as solicitações da aplicação ASP.NET. Normalmente existem vários middlewares na aplicação e nós definimos a ordem em que são executadas. Cada middleware adiciona ou modifica a solicitação HTTP e pode passar o controle para o próximo middleware. Aqui a gente tem um exemplo de uma requisição e o caminho que ela percorre. Então, no exemplo, ela chega, passa pelo middle 1, a gente modifica essa requisição e executa o método next para ir para o próximo middle. E a mesma coisa acontece no middle 2, no middle 3, até que ele chega no código da aplicação de fato. E após executar o código da aplicação, ele passa de volta pelo middle 3, 2 e 1, modificando essa resposta até devolver para o usuário. Você não necessariamente precisa modificar a request, mas é apenas uma ilustração do caminho que ela percorre. Startup. Bom, como o próprio nome diz, a classe Startup é responsável por ser o ponto inicial do projeto. Dentro dela, existem métodos que são responsáveis por configurarem o projeto. São eles o Configure Services e o Configure. O método Configure Services é responsável por registrar as classes ao container de injeção de dependência. Após isso, a classe poderá ser usada em qualquer lugar da aplicação, desde que seja incluída no construtor da classe em que deseja usar. O método Configure controla o pipeline da aplicação. É nesse método que são especificados os middlewares que serão utilizados. Se nada for colocado nesse método, nenhum MVC funcionará, pois não foi indicado à aplicação o que ela deve utilizar. Deve ser adicionado apenas os middlewares que forem ser utilizados, caso contrário, poderá acontecer a perda da performance. Bom, vamos criar nossa primeira aplicação ASP.NET MVC.